o tema, a forma contracultural de ser igreja. Esse é o tema da pregação de hoje. E às vezes a gente está numa tenda dessa daqui e nós gostaríamos muito de estar no ar-condicionado, né? Num prédio fechadinho, bem confortável. Mas provavelmente quando a gente estiver no nosso prédio construído, a gente vai valorizar um pouco mais. Porque nós já tivemos um lugar mais difícil, né? Quente, a chuva atrapalha a energia, tudo, né? E para essa pregação de hoje, eu fiz uma pergunta a algumas pessoas que eu conhecia que perderam diversas pessoas, digamos assim, e até mesmo cargos, por exemplo. Eu conheci algumas pessoas que já tiveram perdas dolorosas na sua vida e eu fiz algumas perguntas para elas, pessoas aleatórias. Eu vou falar o nome só por questão mesmo de não precisar, né? Mas eu perguntei para algumas pessoas o que foi que elas valorizaram quando elas perderam alguma coisa que era muito valiosa para elas. Eu perguntei para uma pessoa que amava muito a sua avó: o que você sentiu, ou o que você valorizou quando você perdeu a sua avó? E aí essa pessoa me respondeu assim: o que eu valorizei mais foi a comunhão com a minha família, a oportunidade de falar eu te amo, que muitas vezes eu tinha e não falava. Eu perguntei para outra pessoa também: o que você mais valorizou ao perder o seu esposo que tanto te fazia sofrer? Isso é uma pergunta diferente, né? Porque muitas vezes você pode dizer assim: eu perdi o meu esposo, ele vai fazer falta. Mas e o esposo que era um esposo ruim? Um homem que era um homem ruim. Tá dando para ouvir? Tá? Beleza. Se não tiver, você faz assim para eu mudar mais, tá? Se não tiver, você vai fazendo assim que eu vou tentando gritar um pouco mais. Deixa só beber um pouquinho. Eu perguntei então para uma pessoa que perdeu um esposo que tanto fazia ela sofrer. Vou lutar, mas vai dar certo. E essa pessoa me respondeu para mim: o que eu valorizei ao perder o meu esposo que me fazia sofrer foi a liberdade de não sofrer mais quando eu sofri. A liberdade que eu tinha quando eu tinha o meu esposo. Eu não tinha essa liberdade. Eu agora valorizo a liberdade que eu tenho. Essa senhora me relatou que é o tempo que ela foi casada, por mais de 40 anos. O esposo a fez sofrer muito tempo e ela, por ser uma cristã, valorizou esse voto que ela fez diante de Deus. E quando esse homem morreu, ela disse que uma liberdade que ela não tinha hoje, ela valoriza. A liberdade de servir aos outros, a liberdade de estar na igreja, a liberdade de poder sair e servir alguém, coisa que ela não podia fazer. Ela valorizou isso, é uma coisa que às vezes a gente não valoriza. Eu perguntei para outra pessoa: o que você valorizou quando você perdeu a sua esposa? Você tinha a sua esposa também por quase 50 anos, e o que você valorizou quando perdeu a esposa? E esse homem respondeu: o que eu valorizei hoje foi a palavra de Deus, que eu não valorizava quando eu tinha minha esposa. Eu tinha a oportunidade de estudar a palavra com ela, eu não estudava, e hoje eu estudo mais do que quando eu estava com ela. Interessante, não é isso? Eu perguntei para outra pessoa: o que você mais valorizou quando você teve alguns abortos espontâneos? Por exemplo, uma pessoa que teve mais de um aborto espontâneo, ela engravidou, queria ter filho e de repente perdia o filho. O que ela valorizou? Ela disse assim: sobre os abortos, eu passei a valorizar mais a confiança e a total dependência em Deus. E quando Deus me deu os filhos, eu sabia que tudo isso dependia de Deus. E ela disse: hoje eu tenho um compromisso diante de Deus de criar meus filhos para a glória dele. Aqueles filhos que ela queria que tivesse lá, Deus não permitiu, mas ela tem outros e ela hoje valoriza mais. Perguntei para uma pessoa também: o que você valorizou quando você perdeu o seu irmão que você tanto amava? E ela disse: a sensação foi de ter arrancado um pedaço de mim. E isso me trouxe várias reflexões sobre tudo, inclusive os valores que eu dou às coisas da vida. Eu passei a valorizar pequenos momentos em família. Fiquei mais perto ainda dos meus pais, pois com certeza a dor deles era pior que a minha.
E o fato de dedicar, cuidado a eles, me fortaleceu. Coisa que a gente não pensa também. E outra, eu perguntei para um casal de amigos que eles tiveram um bebê com anencefalia, né? Não sei quanto vocês sabem o que é isso. É um bebê que nasce sem cérebro. E eles tiveram isso, eles foram até o final da gravidez e tiveram um bebê. O bebê durou 8 dias e morreu. Eles já sabiam assim, eu vou ter o filho, meu filho vai morrer. Não sei quanto, se um dia, 2 horas ou uma semana, mas ele vai morrer. E eu perguntei para ele, para o meu amigo, o que você mais valorizou quando você perdeu o seu filho bebê? E ele disse assim, o que eu valorizei mais foi o meu relacionamento com Deus. De eu buscar compreender biblicamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. E não somente gostar de querer ter meu filho, mas como eu podia glorificar a Deus nessa situação. Talvez se o filho só tivesse nascido, ele não tinha pensado nisso, né? E por último, na realidade eu perguntei mais duas perguntas ainda. O que você mais valorizou quando você perdeu seus pais? Perguntei para outra pessoa que não perdeu já tanto o pai quanto a mãe. Ele falou assim, o ponto mais profundo é valorizar a presença da pessoa enquanto elas estão ao nosso lado. Aproveitar as oportunidades e abraçar, beijar, elogiar. Aprendi isso só após perder. E por último eu perguntei a um amigo que foi desqualificado do ministério por questões de adultério, né? Perdeu o ministério por causa disso. E eu perguntei para ele, falei assim, irmão, o que foi que você mais valorizou quando você perdeu o seu ministério? E ele me respondeu, o que eu valorizei é a confiança das pessoas que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Perdeu o ministério, um pastor perdeu o ministério por conta de adultério. E ele disse, o que eu valorizei foi a confiança das pessoas que eu tinha e eu perdi. A outra coisa é o privilégio que eu tinha de liderar, e hoje eu não posso mais fazer isso. E por último, o privilégio que eu tinha de estar envolvido na obra missionária e no ministério pastoral, que hoje eu não tenho mais, fui desqualificado por isso. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque muitas vezes nós não valorizamos geralmente as coisas que nós temos. E nós só passamos a pensar ou refletir quando a gente perde, né? Sabe aquele ditado que o pessoal diz, né? Você só valoriza quando perde, né? E isso é uma realidade. E por que eu queria alertar a nossa igreja a respeito disso? Nós temos um privilégio muito grande. Ultimamente eu tenho orado ao Senhor e orado muito pela nossa igreja, para que nós sejamos uma igreja que valorize aquilo que nós temos. Nós temos muitos privilégios aqui. Pessoas capacitadas em todas as áreas. Pessoas que têm facilidade, muitas vezes, de gastar tempo em servir ao Senhor, como muitas igrejas não têm. Recursos que nós temos, que muitas igrejas não têm. Nós temos um privilégio muito grande. E a minha oração e a minha reflexão era, peraí, nós temos tudo isso, mas nós não podemos ficar conformados com tudo isso. E como pastor, eu quero amar as minhas ovelhas e talvez trazer alertas e exortações que podem ser duras, mas isso tudo vem, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, de um coração amoroso que ama ao Senhor e ama vocês. E eu queria então trazer essa semana, na próxima semana a gente vai ter o DIP, vai dar uma quebrada, mas nós vamos ter depois outras 3 mensagens falando exatamente, trazendo uma reflexão para que nós valorizemos o quanto nós podemos servir ao Senhor como igreja local. E para isso nós precisamos viver de uma forma contracultural. Por que, pastor, que você fala isso? Por que o tema da mensagem é a forma contracultural de ser igreja? Porque a realidade é que a maioria das igrejas hoje, a maioria dos contextos de igrejas hoje, é que as pessoas vivem acomodadas nas suas vidas, não quero ser incomodado por ninguém, não quero incomodar ninguém, eu estou aqui de boa, não quero servir as outras pessoas, não quero gastar tempo me capacitando para servir, a minha vida está tranquila, eu faço o que eu tenho que fazer, assim o mundo vai acontecendo até o dia em que eu for encontrar com Jesus. E eu não queria, irmãos, que nós chegássemos no final das nossas vidas, ou que nós até perdêssemos alguma pessoa da nossa família, ou alguma coisa, seja um cargo, sei lá, o que quer que seja, para que nós chegamos em algum momento, digamos assim, eu podia ter feito mais. Eu quero que nós possamos acordar e dizer assim, eu posso e eu vou fazer mais agora, como igreja, como família, como pai, como mãe, como esposa, como filho, como marido. Eu posso fazer mais agora.
E esse é um alerta, e eu queria então usar o texto de Filipenses capítulo 2, especialmente para mostrar como a vida de igreja nos encoraja a viver de forma contracultural nesse mundo. Nós não podemos nos conformar em olhar a igreja como está vivendo hoje e nos tornarmos isso que está sendo visto aí como igreja. Eu não posso mudar as igrejas lá fora, mas eu posso trabalhar com o pequeno rebanho que o Senhor me deu. E esse é o meu desejo. Eu quero alertar vocês, eu quero encorajar vocês, exortar vocês, chamar vocês a atenção quando a coisa não estiver caminhando bem, no sentido de vocês servirem, amarem, se desgastarem, aonde quer que vocês estejam, pelo amor do Evangelho. Essa carta aos Filipenses, Filipos é uma cidade que está localizada hoje na Grécia. É uma cidade que já existia há muito tempo, e o nome dessa cidade, Filipos, é uma homenagem ao rei, né, pela tomada de quem o tomou, era o pai de Alexandre o Grande, Filipe II, e por isso foi dado o nome de Filipos. Depois foi tomada por Marco Antônio, tornando-se parte do Império Romano, e por ela se passava a maior rota que tinha acesso ao Império, ao Império do Oriente, ao Oriente. A via que chama de Egnácia, que fazia dessa cidade um ponto estratégico de parada para os viajantes. Por isso que nós vamos ver muitas exortações aqui do apóstolo Paulo chamando os irmãos a viver de forma contracultural. Imagina quantas pessoas passavam naquela cidade, imoralidade que existia ali naquele local, muitas opiniões diferentes, e Paulo está chamando os irmãos para aí, vocês precisam viver desse modo aqui. E quando chega então nesse capítulo 2, Paulo vai falar no capítulo 1 o desejo que ele tinha. Ele estava preso, e essa é conhecida como uma das cartas da prisão. Paulo estava preso e ele estava demonstrando o seu desejo de não morrer, porque ele queria servir ainda um pouco mais aqueles irmãos. O desejo de Paulo não morrer não era só porque ele queria estar vivo, é porque ele queria gastar mais um pouco da vida dele por aqueles irmãos. E quando chega no capítulo 2 aqui, Paulo vai exortar então para que eles vivam de modo digno, baseado no exemplo de Cristo. A grande ideia desse trecho é: a vida em comunidade é contracultural porque tem o foco nos outros, com o exemplo de Cristo e sempre pensando no bem de todos. Por isso que é contracultural. O que o mundo fala? Você tem que amar a si mesmo, né? Isso é uma coisa muito ensinada. Peraí, como é que você quer amar as pessoas se você não se ama primeiro? Isso é um ensino, em outro momento a gente vai falar sobre isso, mas esse é um ensino antibíblico, tá? Em nenhum lugar nas escrituras você vai ver Deus ou qualquer um dos ensinamentos mandando você amar a si mesmo. Então, a vida contracultural de igreja é isso, porque primeiro de tudo, na igreja, nós vivemos antes de qualquer coisa, vai pensar nos outros. Eu não chego aqui, primeiro de tudo, eu vim aqui para simplesmente ser abençoado e receber o carinho dos outros. Isso também faz parte, mas não é a prioridade. Você vê em muitas igrejas que as pessoas dizem até, isso é bordão, né? Eu vim aqui para receber, né? Vim aqui para receber. Isso não é primariamente bíblico. A ideia de igreja é que a vida em comunidade é contracultural porque tem o foco nos outros e com o exemplo de Cristo, e sempre pensando no bem de todos. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Paulo vai nos ensinar: uma vida focada nos outros. A vida da igreja é uma vida focada nos outros. Esse é o primeiro ponto. E nós vamos ver isso no início aí, quando Paulo ele vai falar de que os irmãos deveriam deixar as contendas, no capítulo 1, né? Ele termina ali o versículo 29, ele diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, que agora estão ouvindo e continuam a ter. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês não têm que estar brigando uns com os outros, vocês têm que combater o combate de Cristo, que é a ideia de vocês sofrer pelo Evangelho, não em contendas. Aí ele fala, portanto, né, a consequência desse trecho, a continuação é: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos em alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Aqui Paulo faz um resumo do que ele vai tratar.
É como se ele encapsulasse tudo aquilo que ele vai tratar no restante do capítulo. Ele faz um resumão e agora ele vai continuar mostrando isso aqui destrinchado, né? Então a primeira coisa que Paulo começa a nos mostrar aqui é: a vida de igreja é uma vida focada nos outros. O fato de sermos representantes de Cristo aqui na terra não deve nos levar a ter um sentimento de inferioridade. É o que Paulo está dizendo. Espera aí, não é porque você é representante do Senhor, sou representante de Cristo aqui, né? Eu sou Saulo, filho de Deus. Isso não quer dizer que nós somos aqui dentro da igreja, na comunidade, nós vamos querer mostrar quem é melhor do que o outro, quem sabe mais do que o outro. O fato de eu ser pastor, ensinar, pastorear, diante de Deus eu sou igual a todo mundo. Só a função que Deus me deu o privilégio de pastorear o povo. Os irmãos que cantam, os irmãos que tocam, o irmão ali, o Ronaldo, que estava na recepção, todos nós temos a mesma importância no reino de Deus. E Paulo vai dar o exemplo de como deveria ser viver nesse mundo. Viver nesse mundo deveria ser uma vida, ou deve ser uma vida vivida em prol dos outros. Nós devemos pensar em viver uma vida em prol das outras pessoas. Agora ele suplica aos irmãos, encorajando a eles a viverem da mesma maneira que ele está vivendo. Ele diz: olha, eu abri mão, eu estou vivendo um combate, sofrendo por causa do Evangelho, e eu queria que vocês vivessem esse mesmo combate que eu estou vivendo. Paulo está dizendo assim: eu estou preso por causa dos outros, e se eu for solto e não morrer, eu quero que também seja por causa dos outros. Esse é o contexto do capítulo 1, você pode ler depois. E Paulo ele começa então fazendo como se fosse uma súplica, né? Irmãos, se existe alguma exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Ele está dizendo assim: pelo amor de Deus, se tem algo que eu poderia pedir para vocês, é isso aqui. É a mesma coisa que ele vai falar em Romanos capítulo 12, né? Pelo amor de Deus, façam isso, vivam dessa forma, né? Paulo está chamando aqui a nossa atenção. Então ele diz: tendo o mesmo modo de pensar e amor. Tendo o mesmo modo de pensar e tendo o mesmo amor. Paulo está chamando aqui a nós. Isso não quer dizer que nós vamos pensar de todo mundo igual. É impossível, né? É impossível que nós aqui, todo mundo seja unânime em qualquer coisa. Se eu lançar aqui um papel e você pegar e eu juntar 3 pessoas ali, provavelmente todos 3 vão ter uma opinião diferente ou algo a complementar. Nem todo mundo vai pensar igual. Mas Paulo está chamando eles aqui. E como é que a gente faz isso então? Para eu ser unido, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Como é que eu faço isso? Ele vai dizer: sendo unido de alma e mente. E aí você pode pensar: peraí, pastor, mas como é que eu vou pensar isso? Aí é onde vem aqui o pulo do gato, né? Como diz aqui, né? Aqui é onde vem aquilo que Paulo ele vai nos alertar como é que nós devemos fazer isso. Veja o versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Paulo está nos chamando aqui antes de qualquer coisa. Como é que você vai ter o mesmo modo de pensar e o mesmo amor? Primeiro de tudo, não fazendo as coisas ou sempre pensando em você mesmo. Antes de qualquer coisa, se eu pretendo fazer algo na vida da igreja, ou isso até serve em tudo na nossa vida. Se você quer tomar uma decisão, ou se você vai fazer algo na sua vida, a primeira coisa que eu deveria pensar: peraí, como é que isso vai servir para o bem de todos? Não somente para mim, não somente para o meu bem-estar. Eu achei interessante João Calvino comentando esse trecho que ele diz aqui: aqui está as 2 maiores desgraças que pode afetar a vida da igreja. E aí ele diz exatamente isso: é a ideia de ser interesse pessoal ou egoísmo, e a ideia de vaidade ou vanglória. É a ideia de eu sempre fazer as coisas para o meu próprio bem, ou eu sempre fazer as coisas achando que eu sou melhor que todo mundo. Isso são 2 coisas que podem acabar a vida de uma igreja. É a ideia de que, porque aqui, se você tem interesse pessoal, o que vai acontecer? Fofoca. E se você tem a ideia de ser vaidoso ou arrogante, o que vai acontecer? Você vai se achar melhor do que os outros. Isso não cabe na igreja. Isso não cabe na vida da igreja. E Paulo está chamando os irmãos aqui a fazerem as coisas. Então ele diz: irmãos, não façam nada por interesse pessoal. Viver a vida cristã, viver a vida da igreja é uma vida, antes de tudo, em prol dos outros. E isso vai requerer de nós o quê? Olha o que o trecho vai dizer: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Eu preciso reconhecer que, naturalmente,
eu sou egoísta. Todos nós, naturalmente, somos egoístas. Isso é desde o pecado. É desde o Éden. Quando Eva ali decidiu desobedecer a Deus, o que ela fez? A primeira coisa foi, não, peraí, eu acho que eu tenho razão aqui. Vou também chamar o meu esposo. E os dois foram lá e desobedeceram ao Senhor. E desde então, a gente vê isso logo no primeiro homicídio. Um filho que tinha inveja do outro foi lá e matou o irmão. Nós somos, naturalmente, desde a queda, nós somos egoístas. E para reconhecermos que vamos fazer as coisas para o bem comum, para o bem dos outros, eu preciso de humildade. Eu preciso chegar, me humilhar diante de Deus e dizer assim, eu acho que isso aqui seria melhor para mim. Seria melhor para o meu interesse. Mas aqui o que está em jogo não é o meu interesse, é o bem de todos. Isso serve para os nossos casamentos. A esposa deve amar o esposo, mulher que se submeter, os filhos obedecer, o esposo amando como Cristo amou a igreja. Nunca vai ser, eu caso para ser feliz, né? Eu caso para glorificar ao Senhor, eu caso para a glória de Deus, eu sou um esposo para a glória de Deus. E por causa disso eu vou batalhar para fazer minha esposa feliz, os meus filhos felizes. Mas nunca para pensar em mim mesmo. Nós vamos ver também, isso reflete inclusive na vida trabalhador-empregador. A ideia de que Paulo vai dizer que os trabalhadores deveriam trabalhar como se estivessem trabalhando para Cristo. E os empregadores considerando seus empregados como se fossem irmãos em Cristo. Isso é a vida. E aí Paulo ele vai continuar e ele diz, não tenha, versículo 4, em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aí é onde ele acaba de vez, né? Ele diz, olha, irmãos, a vida da igreja é, antes de qualquer coisa, para vocês viverem a vida em favor dos outros. Tudo que eu aprendo, tudo que eu faço, imagina, se você aprende um instrumento para tocar na igreja, se você canta, você tem uma boa voz para cantar, você aprende Libras, se você aprende a dar aula para criança, se você é um bom recepcionista, ou se você simplesmente chega mais cedo para arrumar isso aqui, tudo isso é em benefício de quem? Dos outros. Eu sou edificado enquanto eu estudo a palavra de Deus para pregar? Óbvio, demais. Mas eu estou gastando tempo estudando várias horas na semana para ensinar para vocês. Estou gastando tempo em benefício dos outros, não somente meu. Eu poderia simplesmente só estudar, aprender tudo isso aqui e acabou-se. Mas isso tudo é em benefício dos outros. É por isso que nós fazemos o que fazemos. Eu podia simplesmente pegar a palavra de Deus aqui, chegar diante de vocês e ensinar aquilo que eu já sei. Mas eu gasto tempo diante do Senhor, orando, estudando o texto, em benefício dos outros. As irmãs e irmãos que vão dar aula para as crianças, elas vão gastar tempo preparando a aula, em benefício das crianças. E é só das crianças? Olha os pais aqui que podem ficar assistindo o culto sem ter os pequenos. A Isabela aqui, né? Minha esposa com duas crias lá, sendo beneficiada por outros. Nós vivemos a vida cristã em benefício de outros. A primeira coisa que nós precisamos entender, e isso aqui, aí é onde a gente entra. Por que nós precisamos valorizar isso aqui? Por que nós precisamos valorizar essa realidade? É porque, via de regra, quando nós vamos pensar na vida de igreja, a gente pensa sempre em último lugar. Já prestou atenção? Via de regra, como os cristãos são. Isso aqui conversando com vários pastores. É uma batalha de os pastores acharem gente que sirva, que coloquem-se à disposição para servir em alguma área. Isso não deveria ser a realidade, meu irmão. Nós deveríamos ter problemas de não ter lugares para as pessoas servirem. Tem tanta gente disposta a servir que a gente vai arranjar coisas para ela servir. E não é realidade. Muitas vezes está lá os líderes de ministério, esse pastor, mais uma pessoa pediu para sair. Pastor, e agora? Está desfalcado do ministério. Pastor, isso e aquilo outro, quem é que vai ficar na recepção? Quem é que vai ficar tocando? Pastor, e aí o cara chegou atrasado no ensaio, não vai poder tocar. Coisas que a gente vê naturais na igreja que não deveria ser a realidade. A realidade deveria, peraí meu irmão, eu tenho uma igreja que eu tenho a prioridade de servir, de estar lá, gastando a minha vida, o meu bem, o meu conforto em prol dos outros. Eu quero fazer isso com todo o meu empenho, com todo o meu amor. Eu vou esperar perder isso aqui? É uma reflexão para a nossa vida, não é só para a igreja. Meu esposo, minha esposa,
está aqui comigo todo dia. Eu vou esperar perdê-la ou perdê-lo para eu sentir falta de servir a ele ou servir a ela como eu deveria? Eu vou esperar os meus filhos e as minhas filhas saírem de dentro de casa para eu valorizar aquela presença de ensinar os princípios da palavra de Deus? Nós precisamos pensar. Se você é um cristão, você colocou a sua confiança no Salvador, a sua vida não pode ser uma vida egoísta. E convenhamos, desculpa, nós temos muitas. Temos. Você pode pensar aí, pastor, porque você não conhece a minha realidade. Eu sei. A minha também é muito corrida. E eu tenho desculpa também, eu sei disso. Mas a realidade é que depois o apóstolo Paulo vai enfiar a faca ainda mais. Ele vai dizer: vocês podem estar inventando desculpa aí, vocês estão vivendo numa cidade difícil, perseguida, um império romano, eu sei, muitas pessoas ímpias, eu sei que aí passa muitas tentações para vocês, eu sei disso também, mas espera aí, eu tenho um exemplo para vocês. Sabe quem foi que fez melhor do que isso? Todo mundo. Aí o apóstolo Paulo vem e ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que há em Cristo Jesus. O exemplo maior não é o apóstolo Paulo. Ele podia simplesmente dizer assim: faça igual a mim, eu estou preso por causa de vocês. Vocês precisam seguir o meu exemplo. Estou preso, pessoal. Acordem aí, estou preso aqui. Eu queria estar aí com vocês, mas Paulo ele tira ele do meio e ele coloca Jesus. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Jesus saiu da sua posição de Deus e se humilhou. Como é que ele se humilhou? Tornando-se homem, igual a nós. Passando pelas dores dessa vida, tendo que nascer igual um bebezinho, crescer. Imagina. Deus, isso é humilhante. Deus não pecou. Jesus não pecou como homem. Óbvio, a gente sabe. Ele passou por dores nesse mundo. E há dores que nós não poderíamos aguentar. E o exemplo dele é esse aqui. Cristo deve ser o modelo de pensar no outro. E aqui é onde nós vemos o nosso segundo ponto. A vida de igreja é vivida com o exemplo de Cristo. Não é você olhando para o pastor: eu sou falho, sou pecador. Não sei se você sabia disso, né? Mas eu peco. Eu sou pecador. O seu irmão aí do lado, provavelmente ele já pecou hoje. O exemplo que nós precisamos e que nós vamos orar, e óbvio, graças a Deus que tem irmãos piedosos, que são exemplos para nós seguirmos nesse mundo, graças a Deus por isso. Mas o maior exemplo que nós devemos olhar enquanto estamos servindo nesse mundo é o exemplo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está nos chamando aqui: irmãos, vocês precisam saber que vocês devem viver a vida pensando no outro com o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando eu chego aqui na igreja, ou quando eu chego na minha casa para servir a minha esposa, servir os meus filhos, o exemplo maior não é se a minha esposa fez aquilo que eu queria. Não é se os meus filhos gritaram menos ou não. O exemplo maior é porque Jesus me amou, mesmo quando eu não merecia. Ainda que a minha esposa não mereça, ela merece muito. Ainda que a minha esposa não mereça e meus filhos, eu preciso amá-los de forma sacrificialmente. E pensando na vida da igreja, e aí voltando aqui para o tema da mensagem, vivendo a vida de igreja de forma contracultural, a forma contracultural de ser igreja, é exatamente quando eu chego aqui na igreja, eu pensar: peraí, o Eliade chegou ali todo arrumadinho, o Nilton todo cheirosinho, o Samuel aqui, eles pararem para ficar suado, levantando ali lona para que a gente possa ficar tranquilo enquanto a chuva cai aí. Isso é a forma contracultural de ser igreja. Não estou dizendo que os outros que não fizeram estão errados, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui do que é abrir mão do nosso conforto. O fato de você sair da sua casa, acordar cedinho, chegar aqui para cultuar juntos uns com os outros, isso é abrir mão do nosso egoísmo. Convenhamos, a melhor coisa que a gente queria estar fazendo até agora, essa chuvinha, queria estar dormindo. Queria depois que alguém chegasse no almoço e a gente tivesse tudo pronto, né? Era maravilhoso. Mas isso é abrir mão do meu conforto. Chegar aqui de manhã, se você veio ainda para EBD, ainda é pior, que tem que acordar mais cedo. Se tem criança, ainda é mais
desgaste, porque tem que acordar menino, pegar comida, vestir outro, não sei o que, fazer isso, aquilo, outro, por amor dos outros. Esse é o exemplo de Cristo. Nós poderíamos estar dormindo até mais tarde. E se for o culto de noite? Pastor, peraí, amanhã, né, eu vou ter que acordar cedo, então não vai dar para ir, então eu vou chegar e vou pegar o beco assim que terminar, não dá para ter comunhão. A questão não é horário, irmãos. É o nosso coração, é a disposição que nós temos de amar a igreja, de servir aos outros e de pensar no bem comum. Não é no bem apenas meu, não é no meu benefício, não é naquilo que vai ser confortável para mim. É como eu posso abrir mão do meu conforto, da minha vida encapsulada, egoísta, para servir aos outros. É isso que eu devo pensar. A vida de igreja é uma vida pensada no outro. E essa vida pensada no outro, ela é regida pelo exemplo de Cristo. É o que Paulo está nos dizendo. E a gente vê isso muito claro. João 3,16, o trecho mais conhecido, talvez, das Escrituras, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O trecho começa a dizer: Deus deu. Deus deu. Ele tomou a atitude de amar. Deus deu o seu Filho, quando nós não merecíamos nada. E não merecemos até hoje. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Pagar um preço que nós não poderíamos pagar. O exemplo de Cristo. Romanos 5, versículos 6 a 8, em resumo, o trecho vai dizer que Deus, Jesus, na realidade, ele morre em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Ele decidiu pagar um preço que nós não conseguiríamos pagar. Ele tomou a atitude de pagar o preço por nós. Isso é interessante para nós. 1 João 3, 16 ao 18, vai servir de exemplo. Se Deus deu o seu Filho, Jesus ele vai trazer agora a flecha apontada para nós. Ele diz, 1 João 3, 16 ao 18, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos nesse mundo e vê o seu irmão passar por necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O amor cristão é demonstrado quando nós gastamos a nossa vida pelos outros com o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é palpável. Não é só chegar assim: ô Maurício, meu irmão, eu amo você, viu? Se você estiver passando por uma dificuldade, não ligue para mim não. Não é isso, né? Por favor, né? Não faz sentido. Peraí, Maurício, eu tô contigo aí. O que precisar, a gente tá junto. Talvez eu não possa resolver o teu problema, mas eu quero pelo menos sofrer com você. Foi o que eu estava aconselhando um jovem que estava lutando, né, com dificuldades, com depressão pesada. Eu disse para ele: irmão, eu não sei o que está passando, eu nunca passei por isso, mas a palavra de Deus, ela tem esperança para você. E ainda que eu não possa fazer nada, deixa eu sofrer com você. Quando você estiver em dificuldades, liga para mim, vem aqui, eu vou aqui na sua casa para a gente orar juntos. Simplesmente está ali com ele, sofrendo. É isso. Abrir mão do meu conforto. Às vezes eu não tenho palavras para dar, eu estou lá no ombro do lado, sofrendo com o irmão. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. A vida cristã não faz sentido de ser olhada apenas na vertical, né? Apenas eu para com Deus, mas também na horizontal. É eu para com os outros. Eu não posso assim, eu posso dizer assim: rapaz, a minha vida com Deus tá massa, né? Estou orando, eu estou lendo a palavra de Deus, fazendo meu devocional diário. Ótimo. Mas como é que você está gastando a sua vida em prol dos outros? Começando pela sua família. Como é que você está gastando a sua vida, primeiramente, com aqueles que o Senhor lhe confiou? Vida cristã é uma vida vivida em prol dos outros e com o exemplo de Cristo. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a vida cristã, a vida de igreja, ela é uma vida que preserva um testemunho mútuo. Não é só o meu testemunho. Você já pensou já viu quando acontece de algum crente dar um mau testemunho? O que vai acontecer? Qual é a frase? E é que é crente, né?
Já dá para fazer até o coral. Por quê? Ele não está levando apenas o testemunho dele, mas é o testemunho da família, da igreja que ele carrega. É por isso que fazer parte de uma igreja, fazer parte de um corpo local, é uma responsabilidade muito grande que você assume. Você não está apenas levando o seu nome ali. Se você pecar ou você der mau testemunho, você não vai ser apenas, não é só você que vai ser escrachado, mas a igreja que você, a comunidade que você faz parte. Dificilmente, se alguma pessoa aqui como membro da igreja der mau testemunho e seu vizinho lhe conhecer, dificilmente ele vai querer fazer parte aqui da igreja. A realidade é essa. Porque ele vai dizer o quê? Rapaz, se você crente desse jeito aí, eu estou como ímpio, eu estou muito melhor. A vida cristã, irmãos, é uma vida de testemunho mútuo. E nós vamos ver isso nos versículos 12 ao 18, que Paulo ele vai dizer, chamar os irmãos, olha, vocês precisam ser irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida. Olha o versículo 15. Versículo 14, melhor. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a geração pode ser totalmente pervertida. A gente não pode mudar isso. O apóstolo Paulo está dizendo. No entanto, as pessoas precisam olhar para vocês e elas dizerem assim, o mundo está totalmente pervertido, mas a vida desse aqui, ó, é diferente. Eles são luzeiros, a escuridão está lá, mas o luzeirozinho tem um no meio. No meio de uma geração pervertida e corrupta, nós, aqui eu estou falando para esse pequeno grupo, esse pequeno corpo, nós precisamos batalhar para resguardar o nome de Cristo e o corpo a qual nós fazemos parte. É por isso, meu irmão, que no dia que você falta, no outro dia, ou pelo menos no mesmo dia, eu estou lá, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu tenho responsabilidade por vocês, assim como vocês têm uma responsabilidade para com esse corpo. Nós temos uma responsabilidade de preservar o testemunho mútuo. Não é só a minha vida egoísta. Quando eu penso assim, mas eu vou ficar por aqui mesmo, já estou de boa, não estou servindo, ninguém está me incomodando, eu estou tranquilo aqui. Você está pensando só em você. Egoísmo. Nós somos egoístas, como eu já falei desde o início. Tomar um passo de dizer assim, eu vou sair do meu conforto, aprender algo que eu não sei fazer para servir aos outros. Isso é difícil de fazer. Eu sei que é difícil. Assim como eu sei que foi difícil para o nosso Salvador Jesus. Isaías capítulo 43, 53, melhor dizendo, até a canção que nós cantamos domingo passado, né? O irmão Bruno cantou e o Paulo tocou divinamente belo no violino. Isaías 53 vai dizer exatamente que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Já é difícil nós carregarmos o peso dos nossos pecados. Imagina carregar o peso do pecado do mundo nas costas. O Senhor Jesus fez isso, não foi fácil para ele, eu sei. Nós precisamos entender isso. Enquanto vivemos como igreja, nós batalhamos para preservar o testemunho mútuo, o testemunho de todos, não somente o nosso. Primeiro, obviamente, o nome de Cristo está em jogo. Segundo, o nosso testemunho. E por último, o testemunho do corpo. E por último, a vida cristã ou a vida de igreja, ela é vivida focada no bem de todos. Isso aqui é um reflexo do primeiro ponto. Se eu compreendo que eu tenho que fazer a vida focada nos outros, isso vai refletir que no bem de todos. Porque se todo mundo aqui juntos não está na portaria, o outro chega mais cedo para arrumar aqui, o outro está dando aula para as crianças, o outro chega aqui para tocar, o outro chega para pregar, o outro chega ali para interpretar libras, o outro chega ali para estar organizando e limpando as coisas enquanto a chuva está caindo. Isso está focado no bem de quem? De todos. É eu individualmente fazendo tudo pensando no outro, e quando isso se junta, é focado no bem de todos. É interessante os versículos 19 a 24,
que Paulo ele vai abrir mão da presença de Timóteo. Paulo está preso, lembra? Paulo ama Timóteo como um filho. Ele diz isso: Timóteo, meu filho na fé. Ele tem Timóteo como um filho. E Paulo vai dizer assim: eu vou abrir mão. Timóteo poderia simplesmente estar ali. Aqui trazer notícia de vocês, eu me alegro. Paulo não está nem pensando aqui no desconforto da cadeia. Ele está pensando em: eu vou enviar alguém que é precioso para mim, pensando no bem de todos, no bem comum. Eu estou pensando em como a igreja pode ser melhor servida do que somente eu. Pensando no bem de todos. Timóteo poderia ficar aqui, era muito melhor. Vou mandar outro. Vou mandar outro assim que eu... Certamente tinha muitos que Paulo estava treinando ali o tempo inteiro. Ele podia pegar um e mandar. Ele mandou melhor, Timóteo. E é interessante também quando chega no versículo 25 até o 30, a parte final, Paulo ele fala também de outro personagem que entra aqui, né? Ele fala assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiros e auxiliar nas minhas necessidades. Olha esse versículo, olha que interessante, o 26. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Epafrodito, outro exemplo. A Bíblia não vai falar muito desse homem, mas olha o exemplo dele. Ele adoeceu, a igreja soube que ele adoeceu, ficou triste, porque certamente era uma pessoa importante na vida da igreja, ficou triste porque soube que ele adoeceu. O que aconteceu? Epafrodito ficou angustiado por saber que a igreja estava triste. Olha a cabeça do homem, ele está doente e ele está preocupado que a igreja está preocupada com ele. Ele se angustiou porque simplesmente bem de todos e não só nele. Ele estava angustiado porque outros estavam tristes com ele. E Paulo está dizendo: eu vou enviar Epafrodito para vocês se alegrarem. E ele ainda diz mais: eu louvo ao Senhor porque Epafrodito não morreu, porque senão para mim seria tristeza sobre tristeza. Por quê? Ele estava preso, estava distante dos irmãos e estava triste. Se Epafrodito morre, era tristeza em cima de tristeza. E ele se alegra então de mandar esses dois irmãos queridos, Epafrodito e Timóteo, para estar com aqueles irmãos. A vida comum, a vida focada, a vida vivida na igreja é focada no bem de todos. E não somente naquilo que eu posso fazer, o que eu posso ser, mas o que é que eu posso abrir mão para que os outros sejam beneficiados. Isso é incrível. Isso é incrível. Só um modelo perfeito, meus irmãos, para nós aprendermos isso. É o modelo de Cristo. Por isso que eu quero muito exortar vocês nessa primeira mensagem. Queria muito que vocês pensassem nisso. Como é que eu tenho olhado a vida, seja ela no meu seio familiar, no meu trabalho e especialmente na vida da igreja? Como é que eu tenho olhado a vida da igreja? O que é que eu posso fazer mais para abrir mão do meu bem-estar, para servir a minha família, para servir melhor aquelas pessoas que me rodeiam, mas olhando a vida da perspectiva de Cristo? O que é que eu posso fazer? Abrir mão, me esforçar mais, batalhar, me desgastar para gastar a minha vida em prol dos outros, na vida da igreja. E nós temos muitas oportunidades. Pensando de forma mais prática, como é que eu posso abrir mão do meu conforto na semana para visitar um irmão que talvez está precisando de uma visita? As mulheres mais velhas, como é que você pode abrir mão do seu conforto para visitar uma mulher mais nova? Seja ela sem filhos ou com filhos. Você chegar lá, simplesmente encorajar ela, orar junto com ela, estar junto com ela em algum momento. Já pensou de forma mais prática?
Quer uma dica? Nosso irmão Altamirano, ele está em casa, sozinho, sem esposa. Muitas vezes os filhos não vão visitar. Fez cirurgia recentemente. Planeja um tempo na semana, diante do seu cansaço, para passar um tempo com o nosso irmão lá, tomando café com ele. Coisa simples. Pega um jovem, talvez não tenha os pais na igreja, ou até tenha. Leva ele para tomar um café, ou para ir para sua casa. Chama uma família para almoçar ou jantar com você. Isso abre mão do nosso conforto. É muito melhor você chegar em casa todo dia, tirar sua camisa, tá lá, almoça ou janta e tudo, do que você ter que gastar tempo preparando uma refeição, receber uma família, um menino, se tiver criança, o menino corre para um lado, corre para o outro, derruba suas coisas. Não é muito mais confortável não fazer nada? Mas Cristo não nos chamou para viver uma vida de conforto. E eu quero, meus irmãos, terminar dizendo que se você quer viver uma vida confortável, a vida cristã não é o seu lugar. E viver a vida de igreja não é o seu lugar. O que eu tenho que fazer então, pastor? Se eu estou vivendo uma vida que estou vivendo no meu conforto, eu tenho que me arrepender. Eu estou vivendo em desobediência. Isso aqui é muito pessoal. Você pode pensar aí qual é a área que você poderia, você sabe qual é a área que você poderia abrir mão ou se desgastar um pouco mais. Às vezes a gente já tem tanta coisa para fazer, é a realidade. E para servir aos outros eu vou ter que acrescentar mais uma coisa. Eu sei disso. Às vezes, como eu estava dizendo aqui no culto de oração, eu tenho que trabalhar 4 turnos. Estou estudando, eu tenho que servir a igreja, tenho que visitar, tenho que discipular, tenho que aconselhar e tenho que terminar o meu trabalho do mestrado. É um período, vai chegar um tempo que eu sei que eu não posso fazer mais isso. Mas enquanto eu posso, eu vou fazer. A vida cristã é uma vida que se desgasta em prol dos outros. E isso eu estou falando, como eu já dei o exemplo aqui, em todos os contextos, seja no seu trabalho, na sua família, na igreja. É sempre pensando nos outros. Se há um modelo, repetindo, perfeito, para aprendermos a como fazer isso, é o exemplo de Cristo. E aí eu concluo mais uma vez lendo Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Deus nos ajude, irmãos, a valorizar aquilo que nós já temos aqui como igreja, aquilo que nós temos como família, os trabalhos que Deus nos deu, as oportunidades que Ele nos deu. Que nós possamos valorizar agora. Valorizar quando a gente perde é só lamentar. Viver a vida de igreja é viver uma vida contracultural. Lembre-se disso. Vamos orar.